Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, né, nós vamos continuar a falar, tá, da 8h30, festa do cinema italiano que tá rolando, tá nos cinemas aí, rolou, né, no Estação Net Gávea, rolou no Estação Net Rio, né. Ela teve uma prorrogação, né. Eu gosto que essas mostras, às vezes, elas têm uma repescagem, né, e aí ajuda a gente a ver mais filmes, né, sobre essa mostra, né, no caso, né. E hoje eu quero falar de um filme chamado A Cauda do Diabo, tá? Um filme policial, um filme de ação, com cenas de tiroteio, cenas de perseguição de carro, uma coisa muito americana mesmo, tá? Mas sendo feito na Itália, né? E trabalhando um tema caro, né, ao que você vê na Europa, né, que é o tráfico de pessoas, né? E aí o que acontece? O filme ele começa, né? Vou ter que dar spoilers aqui como eu sempre faço, tá, gente? O filme ele começa com duas meninas fazendo uma trilha, né? E elas param numa casa que tem um sujeito super estranho, né? Elas perguntam onde é que fica a estrada, né? Para o lugar tal, ele aponta para onde fica, né? Mas elas escutam que tem uma pessoa gritando dentro da casa onde o cara tá, né? E o cara tá mantendo uma menina em cárcere privado que consegue fugir, né? Ela acaba conseguindo fugir e aí ela se embrenha pela floresta, né? Uma casa isolada de tudo, né? E aí ela encontra a polícia, né? E quando ela encontra a polícia, né? E o policial tá, não, calma, vamos conversar, coisa e tal. O cara que estava mantendo ela em cárcere privado aparece com uma espingarda, dá um tiro nela e mata ela, né? Tipo assim, para silenciar ela mesmo, para não denunciar essa rede, né, de tráfico de pessoas, né? E aí ele vai parar numa penitenciária, né? Ele vai parar numa penitenciária e um agente, né, penitenciário, né, precisa ficar tomando conta desse personagem, desse cara, né? E o cara já tá ali, né, há dias, né, sem dormir, coisa e tal, fazendo vários plantões, né? Ele tem um barco que tá numa espécie de estaleiro e ele tá devendo horrores pro dono do estaleiro que tá ajeitando o barco, coisa e tal, né? Então já é um sujeito meio atormentado, né? E aí aparece uma pessoa, tá certo? Aparece uma pessoa que diz que é da família da garota, né? E ele chega e fala o seguinte: olha só, eu tô com eu quero te oferecer um serviço, né? Mata esse sujeito que não vale nada, coisa e tal, não sei o que, né? Eu te dou essa ampolazinha aqui, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Ele não aceita, tá? E aí fica implícito depois se ele vai aceitar ou não, coisa e tal, né? A câmera dá um corte, né? No início ele não aceita, mas o cara oferece a ampola de veneno para ele, coisa e tal, né? E na hora que o prisioneiro vai ser transferido, né, pela promotora do caso, né, para poder depor aquele negócio todo, né, o cara tá morto, né, dentro da cela, né, e com aquela ampola, né, que foi oferecida ao agente carcerário, né. E aí o agente carcerário, né, acaba ficando, né, meio que como suspeito da coisa. Ele tem que fugir do presídio, entendeu? E aí toda a polícia tá atrás dele, né, achando que ele matou o cara, né? E aí ele vai precisar desvendar essa rede, né, de tráfico internacional de pessoas para poder provar a inocência dele. E ele vai contar com a ajuda de uma jornalista, né? Então o filme ele vai por essa vibe aí, tá certo? Como eu falei para vocês, né, muitas cenas de ação, muitas cenas de tiro, de porrada, de bomba, né? Esse negócio todo, né? Você vai vendo vários personagens que vão aparecendo ao longo do filme, aí você começa a pensar, esse pertence ao tráfico de pessoas ou não, né? E aí alguns vão se revelando ao longo do filme que pertence ao tráfico de pessoas, coisa e tal, né? E o filme sempre diz, né, essa rede, né, de tráfico de pessoas, ela é muito maior do que você imagina. Ela está em vários campos, né, da sociedade, inclusive dentro da própria polícia, né, do qual o nosso protagonista faz parte, né, também tem isso, né? E aí você vai vendo, né, a grande questão do filme, né, que eu acho que dá até título ao filme, é que as meninas, né, que aparecem mortas, né, elas estão com uma tatuagem, né, que
aparentemente é uma cauda de demônio, mas no final das contas é um anzol, né? É um negócio um pouco sem sentido isso, né? Você fazer uma rede de tráfico de pessoas e você tatuar, né, uma cauda de demônio, um anzol, né, de pescaria, né, nas costas, né, da pessoa, né, para até você identificar a pessoa, né, que está, vamos dizer assim, fazendo, né, esse tráfico, né, de pessoas, né? Aquilo ali é uma pista, né? Você está praticamente carimbando, né, sua confissão de culpa nas costas das meninas, né? Mas isso aí foi para só dar um molho especial, né, no final do filme, né? E aí talvez tenha sido uma descontinuidadezinha de roteiro, uma falhazinha de roteiro, porque a coisa se focou muito nessa questão dessa tatuagem nas costas das meninas, né? E ficou esse mistério, o que é essa tatuagem, o que é essa tatuagem, né? E no final das contas não era grande coisa, no final das contas, né? Foi só para envolver mais um dos personagens do filme no final, né? Eu pensei, inclusive, que essa tatuagem nas costas seria um plot twist fenomenal, né? Que ia, vamos dizer assim, culpar o nosso protagonista. Eu estava achando que isso ia acontecer, mas acabou não acontecendo, né? E acabou sendo até um pouco decepcionante nesse sentido, porque daria um plot twist interessante. Agora, é uma coisa muito pouco crível, né? Uma organização criminosa ficar, né, botando, vamos dizer assim, carimbos, né, dela nas suas vítimas para falar, marcando as vítimas dela como gado para falar, ó, sou eu que estou fazendo isso, né? É um negócio meio esquisito, né? Mas, bom, foi para dar um tempero no filme, né? Que era muito um filme de ação mesmo, um filme de muita violência, de cena de tiroteio, de gente tomando tiro, morrendo toda arrebentada, aquela coisa toda, né? Aquela violência bem americana. É um filme muito americano, né? Muito americanizado. Esses filmes enlatados de Hollywood que jorram e transbordam violência, mas não um filme de terror, tipo assim, filme mais policial mesmo, né? Aqueles filmes policiais bem violentos, né, no caso, né? E aí esse filme italiano meio que bebeu dessa fonte, né? E ficou uma história meia boca também, né? Porque essa questão aí dessa tatuagem, né, ficou meio estranha também, né? Ficou pouco crível isso, né? Mas tudo bem, cara. É um filme mais para entreter mesmo, né? É um filme mais para um público que gosta mesmo de tiro, porrada e bomba e que não tá muito preocupado com a história, né? O filme basicamente é isso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Si tratta di ragazzine torturate, marchiate come bestie e poi uccise brutalmente. Virdi Stileano, l'ha sorvegliato a vista. Ho già fatto 2 notti di fila. Lo so. Sai cosa succede se ti metto in cella con un altro detenuto e gli dico cosa hai fatto? Davanti a certi orrori, la giustizia normale non è mai abbastanza. Cosa vuoi da me? Che ci dia una mano. In piedi. Irdis. Mano incastrata. Dovete fermare Mora immediatamente. Dentro, ho detto, dentro! Spostate l'area di ricerca a sud-est, non deve essere lontano. Potrebbero esserci delle altre ragazze in pericolo. Pensa che Santemorsa sia coinvolto e per questo ha ucciso Virdis? Io voglio capire perché è finito qui. Non è un assassino. Sembra la coda di un diavolo. Ci servono solo i nomi. I nomi non risolvono nulla. Non fare l'eroe! Ti ammazzano tutti!